Oi, gente, aqui é a Júlia da Sândalo e Cedro e nesse vídeo eu vou explicar para vocês como a gente vai tecer o passo a passo desse cardigan que foi inspirado no cardigan usado pela personagem da Selena Gomez, a Mabel, lá no seriado Only Murders in the Building. E eu fiquei muito apaixonada por essa peça e decidi fazer a minha versão. E para explicar um pouquinho mais sobre isso para vocês, essa é a primeira peça do nosso novo projeto em parceria com a Fios Pinguim, o Vi na TV e fiz de crochê. Então eu vi essa peça, fiquei morrendo de vontade de tecer a minha versão. Claro que sempre vai ter um toquezinho pessoal by Sândalo e Cedro. E eu vou trazer e dividir aqui com vocês o passo a passo. Então, vamos para a aula? Então, eu vou explicar para vocês como que a gente vai estruturar o nosso casaco. Primeiro aqui na folha de papel, para que vocês entendam como que a gente vai trabalhar. A gente vai ter as costas, que vai ser quadrado, e duas partes para frente, que vai ter uma certa diminuição aqui na parte do decote, depois vai dar uma leve aumentadinha aqui. O comprimento é o mesmo das costas. E a mesma coisa para o outro lado. A gente vai fazer a mesma quantidade, do mesmo jeito, a gente só vai inverter na hora de prender no casaco. Então, aqui a gente tem duas frentes e aqui a gente tem uma parte que vai ser as nossas costas. Depois, a gente vai unir os ombros aqui pelo avesso. Vamos fazer a costura, depois a gente também vai fazer a costura das laterais, deixando um espaço para cava, que vai ser aqui. E a minha sugestão aqui é de mais ou menos 21 centímetros de cava. A gente vai trabalhar com o fio Cotine nas cores 2612, um novelo. A cor de número 100, que é o preto, a gente vai precisar de 3 novelos. E a cor de número 2, que é esse off-white, também um novelo. A trama do nosso casaco vai ser feita em ponto alto e ponto baixo em vai e volta. Então, a gente vai ter uma carreira indo em ponto baixo, outra carreira voltando em ponto alto, tanto para fazer o quadrado das costas, como para fazer as frentes. Além dos fios, a gente também vai precisar de agulha de crochê 4 e 3 milímetros, agulha de tapeceiro para a gente fazer arremate, tesoura, fita métrica, marcadores de carreira, botões. Aqui eu coloquei 5 botões no meu casaco e também vamos precisar de linha e agulha de costura para prender esses botões. Como eu expliquei para vocês, a trama que a gente vai fazer para o nosso casaco é de ponto alto e ponto baixo. Então, a gente vai fazer o número de correntes que seja equivalente ao comprimento que a gente quer para o nosso casaco. Eu trabalhei o meu com mais ou menos 68 pontos. Então, vou fazer aqui só uma quantidade aleatória e vou começar a trabalhar os pontos altos. Vou no ponto alto e volto no ponto baixo, até eu ter a largura, porque aqui é o comprimento que eu tô fazendo, então pescoço até barra, e eu vou fazer isso até ter a largura que eu quero. Eu fiz um quadrado de mais ou menos 45 centímetros, que depois eu ainda ganhei alguns centímetros por conta da barra que eu vou colocar. Então, fiz a carreira de ponto alto, viro e faço a carreira de ponto baixo nos espaços normais aqui entre os pontos. Para a trama de toda a blusa, a gente vai usar esse processo com a agulha de 4 milímetros. Então, vamos supor que aqui eu já tenho a largura que eu quero para frente. Vou mostrar para vocês como a gente vai fazer a diminuição, porque nas costas não tem nada demais. A gente vai fazer o quadrado, como eu expliquei, de 45 por 45 centímetros, é a sugestão. Então, na carreira de ponto baixo, a gente vai fazer diferente quando a gente quiser fazer o detalhe que eu expliquei aqui para vocês no desenho. Então, vai seguir aqui a carreira de ponto baixo e depois a gente vai fazer em ponto alto para criar essa curva. Então, na minha quantidade de pontos aí, que eu fiz 68 pontos, eu trabalhei 28 pontos baixos e depois 40 pontos altos. Então, aqui, como eu tô só numa amostrinha, eu vou fazer um exemplo para vocês. Então, faço alguns pontos baixos, até eu chegar ali na altura que eu quero desse decote, digamos assim, né? Dessa parte mais, que vai ficar mais aberta do cardigan.
e aí eu vou começar a fazer ponto alto, por exemplo. E eu fiz essa proporção, né? Então, são menos pontos baixos para mais pontos altos. O primeiro ponto alto eu sempre gosto de fazer ponto baixo e uma corrente. Terminei a carreira, vou virar e vou repetir ponto alto sobre o ponto alto. Então, primeiro eu faço ponto baixo mais corrente e sigo. Aí, eu coloco exatamente a mesma quantidade. Se eu fiz 40 pontos altos, eu repito os 40 pontos altos sobre os pontos altos da carreira anterior, e onde eu começar a fazer o ponto baixo, que foram 28, eu vou lá e faço os 28 pontos baixos. Então, eu mantenho o desenho. E passo a fazer ponto baixo. Terminou, vira e repete tudo novamente. Então, a gente vai fazer isso 3 vezes. Então, vou lá e faço ponto baixo sobre o ponto baixo e ponto alto sobre o ponto alto. Fiz a pecinha da frente, vou repetir e fazer outra igual. E aí, na hora de prender, a gente só vai inverter para ter os dois lados. Então, aqui eu já tô com a minha parte das costas pronta e também as frentes. A parte da frente, a gente tem 2 partes iguais. Então, a gente tem aqui o que vai ficar pro decote. Uma a gente fez dessa forma e a outra a gente vai usar espelhada. Como o ponto a gente variou de carreira para carreira, não tem importância, tá? Porque, na verdade, é um trabalho em vai e volta. Essa peça também, né, é o mesmo tamanho na altura e aqui na largura, a gente tem mais ou menos 17 centímetros nessa parte mais larga e 15 centímetros na parte mais estreita. Vamos pegar, então, as costas do nosso casaco, vamos posicionar as nossas 2 frentes, ombro com ombro, e vai ficar mais ou menos esse resultado. Aí, vocês podem usar marcador de carreira para ajudar a prender as partes. Conta direitinho a quantidade de carreiras que tem pra frente, quantidade que tem nas costas pra encaixar, alinhar certinho. E a gente vai fazer agora uma costura aqui na parte do ombro. Então, peguei aqui o meu casaco, eu vou virar aqui a peça do avesso, eu vou costurar nessa direção. Aqui é só ter cuidado, né, na hora de conectar. E também na hora de fazer as laçadas, principalmente se você for costurar com ponto baixíssimo ou com alinhavo simples, para que você não aperte muito e não enrugue esse trabalho, tá? Ele tem que ficar bem relaxadinho aqui para a costura não repuxar. Então, eu pego aqui uma alcinha de um lado, vou do outro lado numa alcinha que tá na mesma altura, aqui equivalente, laço o fio lá atrás e puxo. E aí, eu vou fechar essas laçadas todas, né? Passar por dentro de tudo, fechando como um ponto baixíssimo. Vou no espaço seguinte, faço a mesma coisa. Pego aqui as laçadas, laço o fio lá atrás, trago pra frente, passando por dentro de tudo isso, fechando como ponto baixíssimo. Aqui na minha peça deu 18 pontos baixíssimos, eu vou fazer 18 pontos baixíssimos aqui também no outro ombro. Outra coisa que é importante que vocês repararem é quando vocês estiverem fazendo a costura, que as carreiras fiquem alinhadas, porque a gente tem ponto baixo e ponto alto, e é interessante que a gente mantenha esse desenho de listra alinhadinho, para não ficar desencontrado. Agora, eu vou caminhar com o meu ponto baixíssimo por toda a lateral aqui, né, dos pontos da carreira, até eu chegar no outro ombro e fazer a mesma união. Mas eu vou fazer o ponto baixíssimo somente nas carreiras de ponto alto, que é mais fácil. Na de ponto baixo, eu vou fazer uma correntinha no ar. Então, aqui, vamos fazendo com a mão bem soltinha, só para dar acabamento e também pra gente conduzir o fio para a direção do outro ombro e fazer a costura sem precisar de um arremate aqui. Agora, eu não fiz mais correntinha no ar nessa parte, eu fiz ponto em todas as carreiras. Agora que eu cheguei no final aqui da união, eu vou conduzir em ponto baixíssimo até eu chegar no tamanho que eu estipular para cava. Eu vou, então, conduzir o ponto baixíssimo até uns 20 centímetros. Eu vou já deixar um marcador aqui e vou conduzir até eu chegar nesse tamanho, e depois a gente vai prender ponto baixíssimo o resto do casaco aqui até a barra, né, as laterais.
Eu fiz aqui 26 pontos baixíssimos para caminhar até o tamanho que eu preciso. Agora, eu vou voltar aqui a minha peça. Eu vou colocar o marcador agora na direção aqui da mesma altura, pegando as duas partes, e vou fazer a união com ponto baixíssimo da mesma forma agora aqui até o sentido da barra. Terminei a costura pelo avesso, cheguei aqui na barra, vou fazer uma corrente no ar e vou fazer ponto baixíssimo agora pela barra, da mesma forma que a gente fez lá no pescoço. Então, vou fazer só nas carreiras de ponto alto e uma correntinha, para eu chegar do outro lado, e agora eu vou fazer a costura subindo ali no outro braço. Cheguei aqui na extremidade do trabalho e vou subir a costura, que eu vou costurar da mesma forma pelo avesso, só que subindo. Terminei de unir aqui subindo em ponto baixíssimo, e como eu fiz do outro lado, pontos baixíssimos aqui na cava, eu vou fazer também subindo até chegar no ombro. Aqui também, antes de começar, é sempre bom fazer uma correntinha no ar, para não repuxar essas conexões. Vamos fazer a nossa manga, vocês vão fazer exatamente a mesma coisa dos dois lados. Então, a gente vai começar colocando um nozinho corrediço na agulha. Vamos localizar aqui a parte inferior, né, bem na axila, e a gente vai fazer uma carreira de ponto baixo. Porém, a nossa trama é ponto alto e ponto baixo, indo e voltando. E aqui eu tenho o lado direito do ponto alto. Então, o ponto baixo é voltando, ele fica com o avesso virado para fora. Então, eu vou conectar na parte de baixo, porém, trabalhando por dentro. E vou dar a volta, fazendo um ponto baixo para cada ponto alto que eu tenho. Então, aqui é um momento que eu não faço nem aumento, nem diminuição, só vou colocando mesmo ponto baixo para cada ponto alto da carreira anterior. Cheguei no final da carreira, eu vou fazer um fechamento simples, então eu vou encontrar o primeiro ponto baixo, entro na cabeça, né, embaixo da cabeça e fecho com um fechamento baixíssimo, ponto baixíssimo. Viro a peça, porque a gente tá trabalhando em vai e volta, e agora eu vou voltar a carreira fazendo ponto alto, então, mantenho a minha trama. No primeiro espaço, eu gosto de fazer o ponto baixo com correntinha, para ser o primeiro ponto, e vou seguir colocando um ponto para cada ponto da carreira anterior, só que agora em ponto alto. E vocês vão fazer esse trabalho sem aumento, sem diminuição, por mais ou menos 46 carreiras. Chegando aqui na carreira de número 47 da manga, que é a carreira de ponto baixo, com diminuição. Então, eu vou começar aqui a minha carreira, fazendo o primeiro ponto baixo, e aí, a cada 8 pontos, eu vou colocar uma diminuição. 7, 8. Fiz os 8, o próximo vai ser uma diminuição. Então, eu pego o próximo espaço, vou pro seguinte, pego novamente a laçada e fecho junto. Começo de novo, contar 8 pontos. Então, vou fazer diminuição nas carreiras sempre de ponto baixo, até eu chegar no comprimento desejado da minha manga e também do tamanho do meu punho. Aqui, pra mim, eu fiz até a carreira de número 60, e aí já fiquei com o tamanho que eu queria pra fazer, colocar o meu punho. Vou mostrar pra vocês como é que eu fiz o punho, que eu fiz diferente do ponto que eu usei no detalhe da frente e no detalhe da barra. Ele é feito em ponto baixíssimo e ele fica um pouco mais elástico. Como o punho a gente estica toda hora para vestir a blusa, eu preferi fazer esse ponto que ele fica mais interessante. Então, eu comecei fazendo 10 correntinhas. Você vai voltar nas correntinhas fazendo ponto baixíssimo. Vira a peça e vamos voltar no ponto baixíssimo. Aqui eu não costumo fazer correntinha de subida, mas se você achar muito difícil fazer direto, pode fazer uma correntinha para subir. O baixíssimo, agora na próxima carreira, vai ser na segunda alcinha aqui do ponto baixíssimo da carreira anterior. Então, precisa olhar, não é aqui em cima, ó. É na segunda alcinha do baixíssimo. Então, precisa olhar aqui por cima
E agora, vai fazendo ponto baixíssimo. Não precisa fazer muito apertado, tá? Pode deixar a agulha um pouquinho mais solta. Apesar de eu ter diminuído em relação à agulha que eu usei no casaco, eu tô trabalhando aqui com a agulha 3 para fazer o acabamento, mas eu não tô apertando demais esse ponto. Vira novamente. Olha aqui por cima, ponto baixíssimo tá aqui. Entro na segunda alcinha do ponto. Se você sentir que ele tá afunilando em relação à correntinha inicial, é normal, porque a gente tem uma correntinha inicial aqui mais solta, né? Ela tem menos pontos do que aqui, que tá um pouco mais preso, mais tensionado. Então, conforme você vai tecendo, você vai dando uma ajustada, por isso que é importante não apertar muito, porque senão você não consegue fazer esse ajuste, não consegue acomodar a peça. Então, eu vou aqui até o teu tamanho do meu punho. O nosso punho vai ficar aqui com mais ou menos 11 centímetros de comprimento, claro que vai variar de pessoa para pessoa, então, para vocês terem uma ideia como fica o resultado final e o movimento mais elástico aqui que eu falei para vocês. Eu contei também esses gominhos aqui que a gente tem de cada carreira, 14, 16, 18, 20, e agora eu vou fechar criando o 21º, né? O último onde eu vou fazer a costura. E eu vou fechar fazendo aquele mesmo fechamento de ponto baixíssimo que a gente pega uma alcinha de cada lado, entra de um lado, do outro, laça e fecha no baixíssimo. Vou fazer até aqui em cima. Agora que a gente terminou de costurar, a gente vai posicionar o punho aqui na manga e o processo é exatamente o mesmo também. A gente entra com a agulha e a laçada e a gente vai fazendo, pegando uma laçada do punho e uma laçada do casaco e faz baixíssimo. E assim eu vou fazendo a costura dele todo ao redor da minha manga. Vou fazer o último acabamento aqui com a ajuda da agulha de tapeceira. Então, eu entro atrás do primeiro ponto baixíssimo e agora volto com ele. E vou fazer o arremate desses dois aqui pelo avesso. Vou mostrar pra vocês como a gente vai fazer o ponto do barrado e também desse detalhe aqui da blusa. É o mesmo método, o mesmo ponto. Então, a gente vai fazer a quantidade de correntinhas que a gente quer pra determinar a largura. Eu trabalhei aqui com 8 correntinhas. Vou voltar na terceira corrente e vou fazer o meu primeiro meio ponto alto. Meio ponto alto, a gente laça, puxa o ponto e tira tudo de uma vez. Viro, faço uma correntinha e aí, no primeiro espaço, faço o primeiro meio ponto alto e sigo repetindo. Então, a gente tem que prender de uma forma que fique confortável, e isso vale também tanto para a parte da frente, não pode nem ficar muito pequeno e nem ficar muito grande. Se ficar muito pequeno, na hora de você prender, vai repuxar o casaco, vai franzir. E se ficar muito grande, essa parte verde vai ficar abaulada. Mesma coisa, vai servir para a parte da barra. Se ficar muito pequeno, vai querer acinturar aqui embaixo do casaco. E se ficar muito grande, também vai ficar com umas ondinhas que não fica legal. Então, você tem que ir fazendo e medindo no teu próprio casaco. O ponto é o mesmo, então, é só seguir até você achar que tá bom aí a quantidade de centímetros que você teceu. Nessa parte que a gente fez para prender aqui na frente do casaco, depois que a gente tiver feito o comprimento inteiro dessa faixa em meio ponto alto, a gente vai trabalhar um contorno. Então, a gente vai fazer em pontos baixos nele todo. Então, eu faço uma correntinha e vou trabalhando pontos baixos para contornar toda essa faixa. Pra gente depois fazer o acabamento com o ponto baixíssimo. Então, primeiro vai ter uma caída de ponto baixo. E depois, a gente vai fazer o ponto baixíssimo nos espaços, tá? Então, aqui, sempre faz uma correntinha na virada, solta no ar. E segue colocando pontos baixos. Quando você chegar
Na outra lateral, a gente vai fazer as casinhas dos botões, né, em um determinado momento, onde a gente quiser colocar os botões. Então, aqui no meu, ó, eu fiz 5 casinhas aqui na parte mais de baixo do casaco. Mais ou menos aonde já criou a curva do casaco, foi onde eu coloquei meu primeiro botão. Vocês vão, por exemplo, estão aqui, né, colocando os pontos baixos, vão fazer 2 correntinhas e pulam um espacinho para fazer a casinha do botão e prende o ponto baixo de novo. É importante que você meça aí o seu botão. Se você tiver um botão muito grande, faz uma casinha maior. Se tiver um botão pequenininho, uma casinha menor para não ficar escapando. E assim você consegue ir modificando esse tamanho de casinha. Aí faz alguns pontos para espaçar, daí você conta quantos você fez. Eu fiz 5 pontos de intervalo, porque o meu botão era um pouquinho maior. E aí, você também vai fazer a quantidade que seja necessária para você. Chegou lá em cima, prende com baixíssimo, corta e arremata, porque o acabamento em baixíssimo que a gente vai ter no final, aqui, ó, vai ser resultado da costura mesmo que a gente vai fazer. Então, esse aqui que vai contornar por fora é quando a gente costurar no casaco de fato. E aqui também, depois que a gente terminar de prender aqui desse lado, a gente vai caminhar com esse ponto e fazer um baixíssimo na parte de dentro também. A gente vai posicionar, você pode usar aí alfinete, marcador de carreira para te ajudar a prender. Aqui, a gente tem também a cabeça dos pontos e eu vou trabalhar essa conexão pegando sempre numa alcinha daqui e uma alcinha que é a que tá mais para dentro aqui da cabeça do ponto, fazendo essa costura. E aí, trabalho no ponto baixíssimo. Vou lá por dentro, trago a laçada e passo por dentro de todas, fazendo ponto baixíssimo. Depois da gente conectar tudo, chegar aqui embaixo, a gente pode dar um acabamento ainda na parte de dentro também dessa faixa. Então, a gente pode seguir fazendo ponto baixíssimo aqui na base e subir mais uma vez fazendo um contorno de ponto baixíssimo pela parte de dentro. A dica aqui, caso você queira fazer isso, é que quando você acabar de unir aqui, você faça, antes de conectar o ponto baixíssimo aqui, uma corrente solta no ar, para não repuxar esses pontos, porque se você for direto, vai fazer isso aqui, ó. E aí, não vai ficar legal o acabamento. Aí, a gente pode seguir colocando ponto baixíssimo em cada espaço. Chegou aqui, de novo, uma corrente solta no ar. E aí, a gente vai conectar no primeiro ponto que a gente tem aqui. Pra também, mesma coisa, mesma função, não repuxar e retorcer aqui o acabamento. Vou contornar tudo, dando a volta até chegar aqui do outro lado e completar, fazendo acabamento aqui. Na parte de dentro aqui do acabamento, eu peguei uma agulha um pouquinho menor, porque eu trabalhei com uma agulha menor aqui, então eu diminuí para agulha 3. E vocês também podem reparar, conforme vocês forem tecendo, que pode acontecer de fazer ponto baixíssimo em todos, querer dar uma embabadada. E eu sempre assim, estico o tamanho da laçada, se tá encaixando numa laçada equivalente, eu faço. Se por acaso eu esticar e passar de um ponto, é porque vai ficar ponto demais e pode embabadar. Por exemplo, aqui, ó. Se eu esticar o tamanho da laçada, eu tô indo na seguinte, ó, eu tô cobrindo essa daqui, tô passando da altura dela. Então, essa aqui eu vou comer, eu vou fingir que ela não existe e vou passar por cima. Chegando aqui no final, eu vou fazer o meu arremate. Então, vou cortar o fio, vou puxar esse aqui todo pra frente e vou fazer aquele fechamento invisível aqui. Então, passo o fio por trás do primeiro ponto baixíssimo e volto com ele aqui até eu sair aqui atrás. Chegou a hora, então, de costurar os botões aqui. Peguei uma linha de bordado da cor bem parecida, já posicionei o botão na altura em que eu preciso e vou começar a fazer esse processo.
Depois de ter terminado o comprimento aqui do barrado, eu fiz uma carreira, eu acabei aqui, ó, fiz uma correntinha no ar e fiz uma carreira de ponto baixíssimo, pegando aqui a lateral dos pontos e vim caminhando com esse ponto baixíssimo até essa parte. Vou fazer aqui uma corrente solta no ar e eu fiquei com essa parte de cima toda livre, sem o ponto baixíssimo, que é onde eu vou conectar na blusa. Então, eu não fiz ponto baixíssimo antes, eu já vou deixar para prender e aí sim fazendo o ponto baixíssimo. Então, com a ajuda de marcadores de carreira, eu vou posicionar o barrado todo antes de prender. Então, eu primeiro posiciono. Vou tirar esse primeiro marcador, que eu pus só pra prender. E vou começar a costura. Então, eu pego primeiro aqui no barrado, na lateral do ponto, e depois aqui na lateral do ponto baixíssimo, que eu tenho aqui no acabamento da frente. Depois, na parte preta, vai ser também a lateral dos pontos, com as laterais dos pontos equivalentes aqui da barra. E não tem mistérios, gente, é só ir fazendo com capricho e com calma, e sempre na mesa, e com atenção para não repuxar, não apertar demais os pontos. E agora aqui, quando chegar na parte preta, é a mesma coisa, como eu falei pra vocês, aqui a gente não tem mais os pontos baixíssimos que a gente fez, né? Então, você vai pegando alcinhas aqui das laterais das carreiras com as alcinhas da lateral da carreira também dessa parte. E vai fazer o mesmo acabamento, dando a volta completa. Terminei a carreira e aí eu vou descer em ponto baixíssimo aqui na cabeça desses pontos baixos, que foi aonde eu ainda não tinha feito, né? Porque eu comecei o acabamento de ponto baixíssimo aqui, aonde eu terminei, e fui andando pra lá. Então, aqui eu vou terminar o ponto baixíssimo. Aqui eu não vou fazer a correntinha solta, mas eu já vou entrar, fazer primeiro o ponto baixíssimo aqui, embaixo da cabeça do primeiro ponto. Porque aí eu fico com um cantinho aqui. Se eu for direto pra próxima, vai ficar curvado, então, o acabamento fica mais bonitinho. E aí, posso descer até encontrar o primeiro ponto aqui, né? A primeira corrente solta que eu fiz pra virar e fazer o acabamento. Não aperta muito pra isso aqui não ficar levantando. Se a gente apertar muito, fica dobrando pra fora. E agora, volto com o fio lá pra dentro. Finalmente, a gente vai bordar agora a parte branca do nosso casaco. Já peguei aqui o cotine branco. Eu passei o fio e eu vou deixar bastante fio para eu ter margem para costurar o pesponto pelo avesso aqui, né? Indo até o ombro e virando, indo em direção às costas, para não ter que ficar cortando fio toda vez que chegar no ombro. E a gente vai iniciar. Então, eu vim pelo avesso, já virei meu casaco. Então, dá aí uns 3 dedinhos aqui, encontra a carreira de ponto baixo, vai daqui, pegando, né, o ponto baixo e saindo aqui de novo no avesso. Puxa todo o fio. Vou pro segundo ponto, na parte de cima pra baixo, e bordo de novo. Não aperta muito, tá? Porque lá na frente já tá um pouquinho menor esse desenho do que fica no avesso. Que a gente vai criando essa linhazinha aqui pespontada. Então, eu vou até o outro lado, vou passar do ombro e vou descer nas costas. A gente vai bordar o pesponto com uma sugestão aqui minha de mais ou menos 11 centímetros de distância, que também dá mais ou menos 11 carreiras. Então, vocês vão ter quadrados grandes no casaco de vocês. Vai fazer dos dois lados e também nas mangas a mesma coisa. Então, a cada 11 carreiras, mais ou menos, 11 centímetros, eu fiz um pesponto e deixei aqui os nozinhos para arrematar agora, tudo no final. Como a gente tem aqui na parte das costas o que desceu, o pesponto que passou pelo ombro e veio até o sentido da barra, a gente fica com esse espaço aqui no meio, sem o pesponto, né? Porque aqui a gente já bordou.
Então, eu vou fazer agora bem centralizadinho aqui. Pode ser que aqui dê diferença dessa quantidade que eu passei pra vocês, de 11 carreiras, 11 centímetros. Se você aumentou muito a largura, talvez você tenha que redistribuir, talvez tenha que fazer 2 aqui no centro, mas sempre tentando o máximo de similaridade aí nas medidas, tá? Então, ó, aqui eu tenho quase 23. Se fosse 22, eu conseguiria certinho no 11. Então, eu vou bem aqui no 11,5, que eu acho que vai dar na carreira de ponto alto, mas vai ser aonde eu vou bordar. Conectei aqui o fio na barra, da mesma forma, e vou fazer o mesmo processo de pesponto. Não esquece de olhar antes de você chegando, né, estiver chegando ao fim do pesponto, sempre olhar mais no começo se o ponto lá do outro lado tá ficando bem tensionadinho, tá? Não pode fazer tão apertado a ponto de repuxar, mas também não pode fazer um apertado, um solto. Tem que dar uma regulada em cada ponto para que lá do outro lado fique bonito. Tô chegando aqui ao final, vou fazer o último pontinho e vou prender na gola. Feito tudo isso, nós vamos desvirar o casaco e tirar ele do avesso. Eu peguei aqui a minha agulha de 3 milímetros. Se você tiver o ponto apertado, pode continuar usando a de 4, mas eu tenho um ponto solto, achei que ficou mais bonitinho com a agulha de 3, você vai testar. E aqui, a minha sugestão foi de contar 20 pontos e fazer a linha em ponto baixíssimo aqui pro lado direito. 20 pontos, a linha em baixíssimo. Você pode colocar marcadores, então, ó, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. Eu sei que é aqui. E o próximo, como o ponto baixíssimo vai ficar meio por cima desse, você pode contar depois dele. Então, desconsidera esse que vai estar grudadinho aqui e começa a contar de novo. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. Venho aqui e marco. De novo, a mesma coisa, eu vou desconsiderar esse e vou começar a contar. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 e 20. Então, vão ser aqui nessas linhas que eu coloquei o marcador que eu vou fazer o ponto baixíssimo. Então, já engatei aqui o fio por dentro, né? Só puxei uma laçada com a agulha. E onde que a gente vai pegar, né? A gente não tem aqui carreiras. A gente tem espaço entre pontos, então, a gente precisa estar atenta para pegar sempre no mesmo espaçamento, né? No mesmo lugar. Se a gente contou 20, também se tiver dúvida, conta 20 pontos. Nesse primeiro, onde a gente tem as diminuições aqui, né? Na parte do decote, a gente tem uma trama diferente. Então, é mais carreiras com o ponto alto. Então, eu fiz uma aqui no espaço entre os pontos altos, outro ponto baixíssimo aqui nesse espaço que se cria entre as cabeças dos pontos altos. De novo, outro no ponto alto, de novo no espaço entre os pontos, de novo no ponto alto, e aí no pesponto. Agora, quando a gente tiver ponto baixo, ponto alto, ponto baixo, ponto alto, a gente vai fazer pegando também na carreira de ponto baixo. Então, eu pego aqui entre os pontos altos, entre a cabeça, né, no detalhe que se cria, entre o ponto alto mesmo, nesse espaço maior, depois no ponto baixo, e de novo, repito, no espaço entre as cabeças dos pontos altos, no espaço grande entre os pontos altos e no ponto baixo. Então, vou passar por toda a frente, todas as costas e vou sair aqui do outro lado. Terminei aqui, já cortei o fio e trouxe tudo pra frente. Aí, eu vou colocar a minha agulha de tapeceiro e vou levar o pedacinho de fio pra trás exatamente no mesmo lugar que tá saindo aqui o fio pra ficar bem escondido. Então, eu puxo e escondo para o acabamento ficar bem discreto aqui.
Agora, o próximo, a altura tá aqui, né? Depois dos meus 20 pontos, como eu expliquei pra vocês que a gente tinha que contar. Então, eu vou começar agora, ao invés de começar daqui, eu vou começar por aqui e vou fazer o contorno novamente, pra mostrar pra vocês, ó, como ficou aqui nas costas. E é importante você ver se não ficou repuxando demais, tá? Os pontos baixíssimos, principalmente aqui na lateral. Então, eu vou sair aqui perto da gola, trazer a laçada pra frente e vou seguir com um ponto baixíssimo agora, neste sentido. Já fiz aqui a minha segunda linha, vou fazer a terceira agora indo no sentido aqui pra esquerda, né? Pra minha esquerda, vou sair do colarinho e vou passar direto pela manga, porque aqui a gente tá na linha que já pega a nossa manga. E vou, então, até conectar aqui no punho. Cheguei aqui, vou cortar o fio, puxar e fazer o arremate. Eu já fiz aqui a conta também na parte das costas e já coloquei o marcador, vou fazer nas próximas também pra contar e separar os pontos. E agora eu vou fazer uma linha aqui com um ponto baixíssimo, pegando as costas inteiras. Então, de punho, passando pelas costas inteiras até o outro punho, pra ter aqui a minha terceira lista das costas, que também atravessa as mangas. Aqui, como a gente tem diminuição para chegar no punho, a gente também vai perceber que o desenho vai afunilar. Então, a gente vai caminhando com o ponto e conforme vai chegando aqui, a gente fica com esse espaço mais próximo mesmo. Agora, o que falta é a outra manga na frente, né? Porque a gente fez do decote pra lá e agora a gente precisa fazer do punho até o decote, pra acompanhar o desenho. Pra completar, a gente vai fazer uma linha de ponto baixíssimo também na parte inferior aqui da manga. Então, a gente vai encontrar aqui a axila, vai sair da axila e vai em direção ao punho. Mesma coisa eu vou fazer aqui do outro lado, porém, eu vou sair do punho e vou em direção à axila para acompanhar o desenho que eu fiz aqui em cima. Então, eu vou colocar o meu fio aqui, branco na extremidade, vou colocar meu braço por dentro para ir conduzindo esse fio, enquanto eu vou fazendo ponto baixíssimo todinho até eu encontrar o ponto aqui da axila. Cheguei aqui no ponto da axila, mais próximo da axila, vou cortar o fio, colocar minha agulha de tapeceiro e fazer o arremate. Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado de produzir esse casaco junto comigo. Pra mim também foi uma aventura tecer ele, criar todo esse desenho diferente. Aprendi muito também nesse processo. E se você fizer, não deixa de postar e marcar a gente, que a gente ama ver o resultado do trabalho de vocês, tá bom? Muito obrigada e a gente se vê numa próxima. Um beijo, valeu e tchau!